Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cast. Estamos aqui hoje no episódio número 15, penúltimo episódio dessa temporada, gente. Eu já tô com saudade, é o penúltimo. Semana que vem a gente tá no último episódio. E pra chegar agora já mais nesse fim dessa temporada, a gente trouxe hoje um tema aqui, que é um tema muito legal, que tem mudado muito a forma como o RH atua, como o RH trabalha, caminhou muito junto com a história do RH estratégico. E para isso, eu trouxe aqui duas especialistas para a gente falar sobre o Business Partner, o BP, que a gente tanto ouve falar. E quem é o BP? Um monte de gente que vem trabalhar na conexão de outras áreas, quando ouve a gente falando BP, a pessoa fica, gente, o que é BP? Não dá para entender direito esse cargo. Enfim, a gente vai falar sobre isso hoje, um pouco da carreira, dos desafios, da evolução desse cargo. E para isso, eu trouxe aqui duas convidadas muito especiais. Primeiro, Juliana Rebelo, que já está aqui pela segunda vez, já é da casa, psicóloga com MBA em gestão de pessoas, fez formação lá nos Estados Unidos, já realizou o sonho, de morar fora e se formou aos 40 anos lá fora. É apaixonada por pessoas e pelos seus dois filhos, o Matheus e o José. Tem mais de 12 anos de experiência em empresas multinacionais, inclusive sendo BP em algumas empresas. Gosta de superar desafios, de estar rodeada de amigos e principalmente de cuidar da família. E atualmente é a consultora de soluções de RH da Conexão. Seja muito bem-vinda novamente, Juliana. Obrigada, Lucas. Super apresentação aí. É um prazer estar participando com vocês novamente. Que bom, muito legal. E aqui, ao meu lado, ao outro lado, está Josione Blackman. Que saudade que eu estava de anunciá-la aqui na Conexão Talento. É administradora com MBA em Marketing, pós-graduação em Gestão de Pessoas. Tem mais de 17 anos de experiência em empresas de telecomunicações. Trabalhou na área de RH, gestão empresarial, qualidade. Já foi BP também em diferentes empresas. E hoje atua como BP no Windsor Hotéis. E é hoje a mais nova mãe do pedaço, Mãe do Benício, que tá aí, acho que não tem nem 2 meses ainda, Ju? 1 mês e meio. 1 mês e meio. E ela já fez parte da família da Conexão, é ex-consultora aqui do time, então seja muito bem-vinda, Jo. Obrigada, Lucas. Também estava morrendo de saudade, de conversar, fazer essa troca. Eu acho que isso é fundamental, assim, pra gente divulgar, compartilhar conhecimento. E muito obrigada pelo convite, fico muito honrada. Consegui me organizar aqui entre os intervalos de mamada para estar junto com você aí nesse trabalho tão bacana da Conexão. Eu agradeço muito aí você conseguir se organizar, é muito gostoso também essa possibilidade que a gente tem agora de fazer o formato online, porque isso possibilita mais flexibilidade e ao mesmo tempo a gente consegue trocar. Então vamos lá, eu já queria iniciar o nosso bate-papo, vocês contando um pouquinho, eu falei um pouco do currículo aí de forma geral, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho, ao longo da carreira de vocês, como foi essa construção até vocês se depararem com o cargo de BP. Isso foi colocado para vocês foram atrás disso? Comentem um pouquinho dessa trajetória e aonde que entrou o BP nessa história aí de vida. Quer começar, Juliana? Pode ser. Então, a função de Business Partner, ou consultor interno de recursos humanos, como é chamado em algumas empresas, apareceu para mim como uma oportunidade. Eu não conhecia, a função, não conhecia o termo. Eu trabalhava nessa época na ThyssenKrupp, que hoje é Ternium, que é uma siderúrgica que fica aqui no Rio de Janeiro. Eu entrei atuando em recrutamento e seleção especificamente, Era uma empresa que estava iniciando sua operação. Eu entrei na fase de projetos, então toda a construção, dos processos de RH foi realizada do zero, A empresa não existia, dentro dessa atividade no Brasil. Então, o foco no início era muito recrutamento e seleção para a gente contratar as pessoas para a fase de projeto e operação, Só que a gente, como recrutamento e seleção, tinha essa coisa de ser o front, do RH junto, aos novos funcionários. Então, eles tinham a gente como referência e essa referência permanecia depois nos outros processos de RH. A gente era muito solicitado pelas áreas, nesse sentido. Então, dentro da Thyssen foi essa construção que foi feita do papel do consultor de RH, Aquela pessoa que é a referência dentro do RH para dar o suporte para as áreas dentro das demandas de RH.
né? Então lá dentro foi construído esse papel de consultor, né? Eu ainda estava no início da minha carreira em empresas de grande porte, então assim, eu cresci muito, foi muito aprendizado com relação às outras áreas de RH, né? Eu não tinha muita experiência em cargos e salários, em remuneração, em benefícios, em treinamento e desenvolvimento. Então foi um processo de aprendizado, porque como BP, a gente acaba cuidando do processo como um todo, né? A gente é um guardião aí e uma referência para as áreas de operação ou back-office, mas enfim, dentro do RH a gente acaba sendo essa referência, né? Então, a gente acaba sendo exigido de um conhecimento mais generalista, né? Em todos os microprocessos de RH. E de lá eu fui contratada pela Holcim, que é uma empresa do ramo de construção civil, né? Era uma empresa de fabricação de cimento, concreto e agregados. Para lá eu já fui contratada como uma consultora de RH, então eu atendia áreas de operação. E aí, desde o processo de recrutamento e seleção, eu acompanhava as demandas todas de RH, enfim, até os processos de desligamento dentro de toda a jornada de um colaborador dentro da empresa, passando pelas demandas de performance, enfim. Minha terceira passagem como BP foi na Lafarge, que também é do ramo de construção civil, fábrica de cimento, concreto e agregados, é o mesmo negócio da Holcim, e foram 3 anos e meio como BP também, atuando de forma generalista nas demandas de RH e dando esse suporte mais estratégico aí para as áreas, né? Hoje essas empresas sofreram uma fusão, então que legal. Tanto a Lafarge quanto a Holcim, hoje elas estão juntas, né? Uma é suíça e a outra é francesa, eram as duas grandes players aí de mercado, se uniram, né? E foi exatamente nesse momento da fusão que eu acabei me desligando de lá. E aí passei por todo esse processo que o Lucas comentou, enfim, de morar no exterior, de ter uma vivência aí à parte, ter meu segundo filho. Mas eu tive um processo grande, extenso, como BP, né? E eu entendo que o nosso papel aí é esse papel estratégico e generalista, dando esse suporte aí nas demandas de RH. Acho que é um pouquinho isso aí, vou dar espaço para a Josi falar. Eu estava ouvindo você falar, Juliana, assim, eu me identifiquei muito com a sua trajetória até vir para a função do BP, né, o consultor. Eu não comecei a minha carreira em RH, né, como o Lucas falou, sou formada em administração, que já é uma formação bem generalista, né, se você for parar para ver, comparar com outras formações. E eu comecei a minha carreira em outras áreas dentro de uma organização, uma grande organização de telecom. Comecei na área comercial, depois eu fui para uma área de qualidade total, que focava em indicadores, desdobramento de metas, era uma área já muito estratégica. Comecei lá como assistente e cresci até a área de coordenação nessa área, que me deu uma base muito bacana, e eu vou falar porque isso é importante hoje nesse papel que você fala generalista, eu concordo com você. E aí eu tive essas experiências que hoje me formam como uma profissional generalista, né? Não só de RH, mas também olhando a parte estratégica da empresa, que eu tive essa oportunidade de trabalhar em gestão empresarial. E aí depois eu migrei para uma área de call center, ainda dentro de telecom. Aí sim eu fui trabalhar com a qualidade total, e no meio deste caminho eu fiz um processo de transição horizontal, né? Eu fui de fato para RH. Eu já trabalhava com metas de RH, já ajudava o RH na parte de performance, de resultados, e eu achei que seria interessante fazer uma transição de carreira, saindo da área de qualidade, que eu já tinha um embasamento técnico, né, dessa área, e poder de fato atuar em recursos humanos, aplicando toda a metodologia de qualidade. E aí foi onde eu fui para a coordenação de treinamento. E aí eu fiquei responsável por um grupo de pessoas que eram os instrutores que ministravam treinamento, e tinha todo um trabalho ali de montar cronogramas de treinamento, capacitações. E aí foi quando depois eu fui para uma área de seleção corporativa dessa empresa. Então, olha, eu estou contando isso detalhadamente para a gente entender
o ganho de conteúdo, né, de aprendizado. Então eu fui para uma área de comercial, fui para uma área de qualidade, fui para treinamento, depois eu fui para seleção, e aí eu fui trabalhar com políticas de seleção como um todo daquela organização. E num determinado momento, eles estavam reestruturando a área de business partner, estavam construindo, na verdade. Existia um profissional que era um cargo de gerente, que fazia esse papel de consultor interno, né, de business partner, e nesse momento, isso foi em 2014, eles estavam revisitando todo o modelo. E aí foi onde se construiu equipes, né, focadas em determinadas diretorias que desempenhassem esse papel de consultor interno. Então também, né, como você, eu entrei nessa área, fui convidada para ir para essa área dentro de um olhar de construção. Não existia processos, né, de atuação desse modelo de RH. E aí eu pude construir isso junto com um gestor, onde a gente olhou uma série de processos, né, junto com o RH propriamente dito, o subsistema de RH. É interessante que nesse modelo eu não era ligado ao RH, eu era ligado ao negócio. Eu já vi alguns modelos, né? Dependendo da organização, você tem alguns modelos de atuação da consultoria interna. É muito comum desse reporte funcional, né? Assim, funcional. Você está dentro de uma estrutura, mas está vinculado a uma outra, né? Tanto a área de operações quanto ao RH. Exatamente. E eu já vivi esses dois modelos, né? Nesse primeiro modelo, por ser uma empresa muito focada em resultado, muito, né? A margem de contribuição lá, a gente precisava estar muito em linha para que aquele negócio se sustentasse. O conceito da área de consultoria interna de RH ficou ligado à operação, né? E eu achei assim, no primeiro momento eu falei, gente, mas eu sou RH, como é que eu vou ficar ligada à operação? E aí, assim, um dos pilares que eu acho fundamental dentro desse conceito de consultoria é a agilidade na solução de problemas, né? Você tá ligado no negócio, e para aquela empresa era fundamental cada vez mais que o RH tivesse inserido no negócio. Então, por bem, eles acharam que deveria ser uma estrutura ligada a operações, que foi muito interessante, porque eu comecei de fato a trabalhar com a linguagem de operação muito latente dentro de um conceito de recursos humanos. Então eu era ligada funcionalmente a RH, mas o reporte era operação, né? Era uma construção completamente diferente de tudo que eu tinha imaginado, mas que para aquele negócio eu achei que fez muito sentido, assim, né? A gente tinha uma parceria forte com a RH, no sentido de implantar programas, projetos, e em contrapartida eu fazia esse reporte e tinha uma conexão muito rápida com os diretores de operação, né? Bom, fiquei nesse trabalho de construção dessa área uns 2 anos, e depois eu acabei migrando de organização. Fiquei 15 anos em telecom e fui trabalhar depois com a Federação da Indústria, que é a Firjan, e aí é onde eu fiquei por volta de 5 anos atuando como BP, ligado à estrutura de RH. Aí sim era uma estrutura, assim como os outros subsistemas, era um dos subsistemas dentro de uma estrutura, uma gerência geral de recursos humanos, né? E aí também me deu um olhar muito bacana, porque aí de fato eu me tornei generalista em RH, né? Foi onde eu fui aprender sobre administração de pessoal, sobre legislação trabalhista, sobre relacionamento com sindicato, sobre remuneração, né? Cargos e salários, né? Que é uma área muito técnica dentro de RH. A parte de treinamento e seleção já estava um pouquinho mais na minha veia, mas eu consegui dentro desses 5 anos abrir muito meu horizonte sobre consultoria de RH. E aí foi onde, ano passado, no meio da pandemia, eu também migrei de empresas e fui trabalhar no segmento hoteleiro. Eu acho que traz muito isso dentro da minha formação, que é a administração, né? Eu gosto de aprender sobre novos negócios. Eu preciso estar o tempo todo descobrindo novos negócios. E estou hoje atuando como consultor interno de RH, na parte de hotelaria, né, que é algo completamente diferente. RH em qualquer lugar, né, mas eu tô falando de um negócio completamente diferente de tudo que eu já trabalhei. E concordo muito com Juliana, eu acho que a gente
O BP, na verdade, o consultor, ele precisa ter uma visão generalista, e isso é importantíssimo. Por isso que eu contei toda essa minha trajetória, porque ela me deu bagagem para ser hoje um consultor interno de RH numa visão generalista. Eu preciso estar de frente para um líder de uma organização e saber falar de todos os processos de RH, né? Então, eu acho que foi fundamental a construção da minha carreira até aqui para atuação como BP, né? Além disso, eu trabalhei junto com a Conexão em diversos projetos, né, com cliente, que também traz essa visão generalista, né? A gente pôde construir aí, fazer um atendimento né, na parte aí de outsourcing muito legal, no sentido de ir lá para o cliente, entender a demanda, entender a necessidade, entender o negócio. Tem hora que você tem que sair um pouco da esfera de RH e entrar no negócio para de fato fazer parte dele, se sentir parte dele, para você sim construir programas e projetos de recursos humanos para aquele cliente, né? E deu muito certo, foi muito legal. Então, um pouquinho da minha trajetória para contar aí o finalzinho do generalista de RH, né? O papel do generalista de RH. Não, é muito interessante olhar para a trajetória de vocês duas e ver como que ela tá ligada também à própria construção desse cargo, né? Com as duas, vocês falaram, isso estava sendo desenhado, eu participei dessa construção. E isso é muito interessante, porque a gente vê que muitas das profissões, né? Hoje o BP é um cargo que tem muita busca, né? Tem muito mercado, é uma das vagas que, se você colocar lá no LinkedIn, tem um monte de empresa contratando, assim. Hoje no RH é uma área que está sempre contratando, né? Um cargo que está sempre sendo contratado. E ele é recente, né? Um trabalho recente, né? Eu acho que a origem foi ali por volta dos anos 90, se eu não me engano. 80, não é? 90, 80, né? 90, né? Eu ia até falar, Lucas, que assim, quando eu estava falando da trajetória, eu ia mencionar e me esquecia. Enquanto eu estava iniciando essa trajetória como BP, eu estava fazendo minha formação, meu MBA em gestão de pessoas. E aí eu optei por fazer o meu trabalho final focado nesse assunto, porque era a construção que eu estava vivendo dentro da minha carreira naquele momento. Então, assim, eu tenho uma grande referência com relação a esse assunto, que é um livro, Consultor Interno de Recursos Humanos, da Elisenda Orlincas. Ela é uma grande referência no Brasil em termos acadêmicos e práticos, né? Como consultora. Esse livro, se eu não me engano, a primeira edição é de 98. Então, foi a época que o surgimento e o reforço no Brasil, especialmente, estava começando. Mas eu percebo que o movimento das empresas em si, né, de investimento nessa função, está muito mais no início aí dos anos 2000, né? Assim, as contratações e o aumento do número de vagas com essa função começa a aparecer um pouco mais aí no início dos anos 2000, né? Esse termo ele surge mais forte, né? Assim, e eu acho que ele vem muito vinculado a isso, com a necessidade de se trabalhar um RH de forma estratégica, né? Eu acho que a estratégia é o termo aí que dá a base, né, para a função do BP, né? É trabalhar com a estratégia, né? E a Josi falou algumas coisas aí na trajetória dela, e quando ela fala sobre estar inserido no negócio, é algo que para mim é muito forte, né? Assim, eu vivi em empresas industriais, então eu trabalhava algumas vezes dentro da planta, né? Assim, eu visitava as áreas de operação, eu tinha que botar uma bota de segurança, colocar um uniforme, colocar todo o EPI para fazer uma visita. Por quê? Porque a gente, como RH, né, e como back-office em várias outras áreas, a gente fica dentro de um escritório e fica dando pitaco, e fica dando opinião, e fica querendo direcionar a atuação dos gestores de um assunto que você não tem conhecimento, né, que é a operação. Então, eu acho que o movimento do BP, ele vem nesse sentido, conhecer o negócio, estar inserido no negócio, saber do que você está tratando, né, para dar o suporte devido, assim, como é que você entende a demanda do seu cliente relacionado ao RH, se você não sabe o que ele vive na prática ali no dia a dia, né? Então, muitas das vezes as empresas trazem essa presença do RH aí nesse reporte funcional para operações, para tá tudo conectado, né? E tá conectado com essa ideia da estratégia, né? Do conhecer o negócio e
estar focado nas reais necessidades, né? Não na necessidade que a gente observa de longe, né? Aquele papel do RH mais burocrático, que estava distante, né, do negócio. E tá muito ligado justamente a essa evolução que você comentou, realmente do RH estratégico. Eu fico vendo o que o BP representa, né, os desafios e atuações dele, e vejo como que o RH, entendo que o BP está dentro do RH, mas o RH aprendeu com esse papel o poder que ele poderia ter se ele tivesse realmente vinculado ao negócio da empresa e sendo estratégico, né? Quando a gente pensa nesse olhar estratégico do RH e como que ele vem mudando, foi muito a partir disso, né? Esse RH que era muito distante, que começou a ficar muito burocratizado, muito distante das pessoas efetivamente, da empresa, e muito voltado para políticas, para uma coisa muito burocrática, né? E eu acho que o BP que voltou a fazer o que a Gil falou aqui agora, né? Botar a bota, ir lá na operação, ver como é que tá acontecendo, quais são os desafios do dia a dia, apoiar o líder, né? Nesse dia a dia, é a grande virada, né? Eu gosto muito de falar, né? Quando a gente conversa sobre business partner, enfim, da evolução de RH, né? Eu acho que tudo é um processo evolutivo e de transformação, conforme o ambiente e o cenário que a gente está inserido, né? Se a gente for pensar na evolução de recursos humanos, a gente começou em recursos humanos com a área de DP, né? Era DP. Se você olhar lá na década de 60, né, dos nossos avós, enfim, a RH era simplesmente resumido uma área de administração de pessoal e todos os seus processos operacionais, né? Garantir que o funcionário receba seu salário no final do mês era o foco, né? Seu ponto, tire suas férias, era isso, né? Essa era a preocupação com pessoas. Nem existia a palavra recursos humanos, era o DP, Departamento Pessoal, né? E aí depois a gente começou a falar de um RH voltado um pouco mais para relacionamento, a relação com o sindicato, a legislação trabalhista, tudo isso veio à tona ali também na década de 70, enfim. Depois começaram a surgir, lá na década de 80, os subsistemas, né? Então, por que não a gente criar uma área de RH que possa falar de políticas, que possa falar de atração de colaborador, que possa treinar este colaborador? E aí foi onde começaram a surgir essas áreas subsistemas de RH, né? Começaram a ficar mais latente isso. Mas, de fato, assim, quando a gente olha na década de 90, 2000, eu não dava mais para eu ser um RH sentado numa cadeira desenhando políticas sem pensar em quanto impacto isso daria no resultado da organização. A gente percebia que era muito distante, né? Existia um distanciamento. RH criando políticas e programas que não necessariamente traziam resultados para aquela empresa, né? E aí foi onde começaram a surgir o conceito do RH estratégico, e com ele veio uma função generalista no olhar do consultor interno, né, que é exatamente para trazer essa proximidade. Então, quando eu olho para o negócio, né, tem um impacto positivo, porque eu estou indo lá, vestindo minha bota e estando dentro da operação. Não existe um BP fantástico sentado na cadeira, né? O BP ele tem que estar rodando, ele tem que estar conhecendo, ele tem que estar conversando com as pessoas para sentir esse clima, sentir as necessidades. E quando eu falo de subsistema de RH, também é importante esse papel do BP, porque é ele que traz esse olhar para a atuação desses subsistemas, né? Então é comum eu escutar isso de ambas as partes, né? Quando eu olho o negócio, né? Caramba, você consegue traduzir o que eu preciso em programas, ações de desenvolvimento. E quando eu olho o RH, o subsistema, também é comum se escutar isso. Que bom que você está trazendo uma visão que até então a gente não tinha, né? Apesar de que eu acho que a gente está numa segunda evolução, né? Perfeito. Era isso que eu ia te perguntar, Gil. Porque até quando a gente... pelo menos foi assim que eu percebo, né? Eu queria que a Juliana desse a opinião dela, né? Olhando... participando dessa construção do BP lá, né, em 2010, enfim, há 10 anos atrás mais ou menos, né, eu vi exatamente esse limite. O BP que fala com a operação, né, e o BP que fala com as áreas de RH. Hoje em dia, eu já vejo uma evolução disso. O RH já percebeu que não é só o BP que precisa fazer esse papel, é o RH como um todo, ele precisa ter esse conhecimento, né? Então, quando eu falo de um profissional que faz seleção, ele precisa conhecer o negócio para fazer a seleção dentro de um perfil
adequado para aquele cliente. Não é só o BP que é essa ponte, né? A gente ouvia muito falar que o BP era essa ponte do RH com o negócio. Não existe mais isso, assim, até porque se a gente for nessa linha, no mundo tão digital, tão rápido, a gente vai perder tempo. Então, hoje, todo profissional de RH, seja para ele se desenvolver e crescer na carreira, seja de importância para aquela empresa, ele precisa minimamente ter um olhar generalista, né? Não dá mais para eu ser só aquele profissional de seleção e não conseguir me desenvolver em outras áreas de recursos humanos, né? Afinal de contas, ele representa o RH quando ele faz esse contato com o negócio, né? Então, eu já vejo uma segunda evolução, eu já vejo que a gente está passando por um processo onde o RH, ele precisa ser como um todo estratégico, não só a figura do consultor interno, né? O RH tá se BPtizando. Eu vi isso outro dia numa live. O RH está se BPtizando. Adorei isso. E eu vejo, só para completar, amarrar o raciocínio, que toda empresa tem a função de BP, né? Eu vejo que grande parte das empresas, se não tiver um profissional como consultor interno no seu cargo, ele tem alguma atuação generalista, entendeu? Por isso que eu falo que é a BPtização, né? O quanto é importante o RH como um todo estar inserido dentro desse olhar holístico, conhecer o negócio. Não faz mais sentido um RH que fica sentado na cadeira, seja qual função for, seja lá o profissional que faz a folha de pagamento, não faz mais sentido se ele não está dentro de um cenário mais holístico, de conhecimento maior do negócio, né? Eu acho que as corporações começaram a perceber o impacto direto, né, para o negócio, né? E eu acho que o termo aí é eficiência, né? Quando a gente conhece do negócio e está próximo do negócio e né, entende a demanda, você consegue de forma mais rápida, mais assertiva, né, gerar as soluções necessárias, né, para aquelas demandas. Então, assim, é isso que você falou, né? O BP era essa ponte, então era o BP quem conhecia do negócio e o RH ficava cada um na sua caixinha, né? Compartimentada. Você tinha o time de desenvolvimento, você tinha o time de remuneração. A gente sabe que para iniciar uma carreira, né, não dá para você iniciar de forma generalista e muitas vezes o profissional no início da carreira ele vai passando, né, por esses subsistemas até ganhar um pouco mais de maturidade profissional, né? Até para trazer essas soluções e para tomada de decisão, né? Mas eu acho que realmente no todo existe essa necessidade, né? E como as empresas estão percebendo isso, as próprias áreas do negócio, né, do business, estão cobrando essa atuação, né? Assim, existe um caminho contrário também do negócio em si, solicitando que a nossa atuação como RH seja cada vez mais estratégica. Eles conseguem no dia a dia perceber, né, que para a produtividade dos funcionários está sendo mais eficiente atuar dessa forma, né? Ter um RH mais, como diz aí, parceiro de negócio, né? Um RH Sim. que está caminhando junto, que não fica destacado, né? Enfim, do negócio em si. Sim, e essa questão do próprio papel generalista que vocês duas comentaram muito aqui é uma coisa que sempre fica na minha mente, assim, né? Esse papel generalista. Por quê? Porque apesar dele ser generalista, muitas vezes ele tá lá executando todo um trabalho, né, do início ao fim, assim, de forma até bem especialista em alguns momentos. E aí acho que surge justamente essa contradição que eu acho que provoca muito a área de RH a trazer isso para ela também. Porque eu acho que para o BP acaba sendo muito desafiador quando, além de ter toda a visão generalista, ele também tem que executar o processo do início ao fim e vários desses processos, né? Então ele é um generalista que acaba sendo especialista em várias frentes do RH e do negócio. Eu acho que quando o RH começa a assumir parte dessa visão estratégica de atuar aí junto do negócio, o BP ganha mais liberdade e até responsabilidade para usar desse RH também nesses projetos, né? E não mais ser o único responsável por estar naquela diretoria ou naquela gerência, né? O RH está aqui junto comigo e eu tenho esse RH junto para poder atuar em alguns projetos. Perfeito. Não tem como, né? Não tem como o BP
numa grande, aí eu tô falando numa grande empresa, né, desempenhar esse papel especialista em todas as frentes. Eu vivi já 2 modelos, né, onde eu era o consultor, eu era o RH, porque era uma empresa menor e a gente conseguia fazer isso de uma forma perene, mas já trabalhei numa grande organização onde não tem como o BP fazer esse papel tão especializado assim. Existiam áreas que davam todo o suporte metodológico para que o BP entrasse e fizesse junto com ele uma grande entrega, né? Então, exemplos, né? Trabalhei muito em reestruturações de arquitetura organizacional, né? Onde a empresa estava passando por uma mudança cultural e também de seus processos e entregas, e não fazia sentido determinadas estruturas em algumas áreas, né? Por exemplo, uma área de suprimentos, onde no primeiro momento a empresa optou em mexer nos processos de suprimentos, então se contratou uma consultoria externa para olhar esses processos de suprimento, e eu estava junto, né? Então eu aprendi muito sobre a parte de estoque, lead timing, tudo de suprimentos, porque eu estava junto enquanto RH. E depois não adianta a gente fazer mudança de processo se essa estrutura organizacional não acompanha esses processos. Então, após, né, as soluções de revisão de processos, a gente entrou com uma revisão de estrutura. E eu tive que trazer o pessoal de remuneração, de cargos e salários junto comigo, para a gente, de fato, criar ali com uma metodologia adequada a melhor estrutura para aquela área diante dessa mudança, né? Então, não tem como a gente fazer um trabalho tão especializado, né, dentro desse contexto. As áreas, subsistemas de RH, eles entram com metodologias e políticas e normatizações para que a gente entre ali com um olhar mais de negócio e trazer uma solução mais adequada para aquele momento, né? Mas tem que ser parceria, tem que ser junto, Lucas, não dá para ser separado e acreditar que só o profissional, o consultor interno faz o contato com o cliente, e da mesma forma não só a área técnica que desempenha essa função, tem que ser um trabalho construído em conjunto, né? A própria questão da criação desses subsistemas, eu acredito que foi uma das coisas que mais contribuiu para essa visão separada que o RH começou a ter, né? Então, se eu cuido de recrutamento só e outra área só cuida de treinamento, a gente, né, tem às vezes até conflito, né? Sim, dentro nem do se RH. falam, né? Eu vivi situações que nem se falava, área de seleção, não se falava com treinamento, assim, falava, mas falava básico, né? Exato, e como que isso é nocivo para a empresa, né? Isso. No final todo mundo perde, né? Porque se uma dessas áreas manda bem, a empresa toda ganha, né? Na verdade, não tem como uma competir com a outra. Cliente, né? Você quer falar de seleção, fala com o Lucas. Você quer falar de treinamento, fala com o Josione. O cara não tem mais tempo para ficar falando a mesma coisa para diversas pessoas diferentes no RH, né? Precisava ter esse olhar mais holístico da própria área de recursos humanos, né? Precisava desse papel, precisava dessa função, né? E uma outra palavra que vem muito para mim quando eu penso em BP é a questão do contexto. Porque eu acho que apesar dele ter esse olhar para conteúdo e o olhar generalista, eu acho que tem um papel importante aí, que é esse dele estar atento ao ambiente que ele está inserido, né? Não só enquanto negócio, mas eu penso em ambiente mundo, assim, sabe? Ambiente segmento, ambiente o cliente, ambiente os parceiros, ambiente os investidores. Eu acho que com toda essa questão do mundo digital, da era digital que a gente está vivendo, e cada vez mais as empresas mais globalizadas, mais digitais, fica ainda mais importante, né? Fica ainda mais sério o RH e o BP, consequentemente, estar ligado às tendências do mundo para poder fazer essa ponte, né, com as atuações internas. Como que vocês acham que esse BP, ou esse profissional de RH que está se BPtizando aí que a gente falou, pode fazer para conseguir, né, traduzir o que está acontecendo no mundo e colocar isso em prática dentro da empresa? Eu acho que, assim, em primeiro lugar, a gente precisa estar o tempo todo pronto para esse desenvolvimento, né? O movimento das empresas, ele tem sido cada vez mais rápido, né? As transições e as estratégias são debatidas o tempo todo, então conseguir acompanhar esse ritmo é um grande desafio, né, para a gente como RH, assim, e conseguir atender de forma estratégica essas mudanças, né?
Acho que tem uma questão cultural também envolvida, né? Então, uma vez que você está dentro da empresa, aí como você falou, é o ramo de negócio, né? Como que funciona dentro daquele setor, né? O que é importante para aquele setor, o que vai fazer diferença, né, em termos de impacto para aquele setor. Às vezes é uma área que não vai ter, que tem muito treinamento obrigatório, por exemplo, de NR, então você acaba, né, demandando o seu tempo para controles de treinamento, para desenvolvimento daquelas pessoas, ou não, e tem muitas certificações, ou não, é uma empresa, é um ramo que está muito preocupado em fazer a retenção dos seus talentos. Então você tem que estar ligado nesse ambiente, conforme você falou, né, Lucas, e acompanhando também as transformações, como o mundo está. A gente está se atualizando, a gente está buscando novidades em termos, né, de atuação. Eu vejo isso hoje muito na minha atuação na Conexão, né? Como que a nossa troca, a gente atende clientes diferentes. Eu atendo clientes hoje de tecnologia, eu atendo clientes de telecom, eu atendo cliente de construção civil. Então, assim, eu estou inserida em mundos completamente diferentes, com perfis de diretoria completamente diferentes. E a gente, em alguns casos, consegue replicar alguma atuação, mas em outros não, né? Então, eu acho que é fundamental para qualquer profissional da área de recursos humanos essa sensibilidade, né, com o ambiente, com o setor, né, o perceber, o sentir, né, o direcionamento do caminho de acordo com essa cultura, com a forma, né, que essa empresa espera que os processos sejam conduzidos, né? Enfim, e o debate, até esses momentos aqui dessa troca, né, de trazer gente de fora, é tão importante para a gente estar acompanhando essas modificações, né? Tá vivendo essas transformações aí. E quando a gente traz as soluções para o cliente dessas demandas, eles querem essa agilidade, eles querem o que é novidade, eles querem aquilo que vai trazer eficiência, né? Então, realmente, faz parte do nosso papel como RH, e aí não só como o consultor, né, mas assim, como RH como um todo, da gente ter essa visão e ter essa sensibilidade de entender, né, a cultura do negócio, enfim, as necessidades, como você bem pontuou aí, dos segmentos, enfim. Eu fico impressionado, às vezes a gente entra em alguma empresa, assim, até mais estruturada, eu não tô falando de empresa pequena, não, empresa média para grande, assim, em que a gente vai conversar com o RH e o RH não tem noção da onde a empresa quer chegar ou quais são os desafios da organização, assim. Ele tá tão voltado para os problemas do RH que não é que isso é só um problema dele, né? Ele tanta coisa entubada em cima dele, ele tem tanta rotina operacional que ele não consegue dar conta de saber para onde, o que a empresa está querendo, assim, pro ano seguinte, sabe? E aí ele está construindo tudo que ele tem com base no que é pedido para ele, o que é demandado. Ele não para tipo, deixa eu ir lá ver quais são as metas da empresa pro trimestre, pro ano, ou pro ano seguinte, ou enfim, quais são os desafios. E isso atrapalha muito, né? Porque ele acaba sendo o RH pro próprio RH e deixa de ser esse RH pro negócio que a gente está falando aqui, né? E um ponto interessante, Lucas, que você trouxe aí à tona, né? Que se eu pudesse, você me perguntar mais pra frente, que dica você dá para esse profissional do futuro de recursos humanos? Eu tô falando de recursos humanos como um todo, não só do consultor, né? Quando a gente foi na BRH lá de 2017, 2016, já se falava em automatização dos processos de RH. Né? Já tem consultorias vendendo automatização de processo seletivo, né? Então a gente sabe, está falando agora da era 5G, né? Que vem aí para fortalecer ainda mais as automatizações, né? E o que for processo, e aí não só de RH, da empresa, que cabe uma automatização, isso vai acontecer, gente, não tenha dúvida, né? Isso já não tem que ser mais dúvida para ninguém. E o que fica são as relações, né? É exatamente isso que a robotização ainda não consegue fazer, que é exatamente a construção dessa relação, que é a minimização de conflitos, que é a automatização de processos. E isso vai ser fundamental daqui a meia hora para um profissional de RH. Né? A parte da operação de recursos humanos, eu não tenho dúvida que com a tecnologia, enfim, isso vai caminhar para essa robotização. E o que vai ficar do profissional de recursos humanos é, de fato, esse olhar que traz impacto para o negócio, né?
Então, é isso que você falou, o profissional fica sentado ali tão voltado para a tua rotina, isso daqui a meia hora não existe mais, né? O que vai existir é o quanto você impacta na minha performance e no meu resultado. E você estava falando dessa conexão com o meio externo, isso para mim é um papel importantíssimo do BP, né? Se ele não estiver ligado, eu acho que o negócio espera isso do BP, do RH, né? Que mais que eu posso fazer diferente dentro do meu negócio? Que mais, né? Aquele líder às vezes está tão tomado ali também, poluído ali pela sua rotina, que ele também vai buscar nessas áreas de back-office, de apoio, novas ideias, novas contribuições. Então, não só olhar as tendências do RH, né, mas olhar as tendências do negócio, né? Aonde esse negócio está hoje no mercado, qual é a visão do mundo sobre isso, né? Aonde que ele está inserido, né? Quando eu falo, por exemplo, de hotelaria e turismo, a gente precisa estar muito antenado, principalmente nesse cenário pandêmico, né? Então, a gente sabe que tem um turismo represado aí, não tenho dúvidas disso, mas como é que a gente se estrutura enquanto empresa, né? Olhando viés de pessoas para atender esse momento, né, onde a economia foi impactada, o turismo foi impactado, como é que a gente ajuda essa empresa a passar por esse período de uma forma positiva, né? Então, a gestão do clima dessa organização, né? As necessidades de cada colaborador nesse período. Então, aonde, né? Como é que está o turismo aí fora? Como é que as empresas estão se organizando para se sustentar? Que novos negócios podem aparecer dentro desse período de pandemia e apareceu, né? É isso, assim, eu acho que o próprio negócio também espera das áreas de apoio, não só RH, mas novas tendências, novas ideias, novas soluções, não só da área em si, mas também de negócios, né? E justamente esse olhar para o mercado, para o mundo de forma mais ampla, é essa grande virada do RH que eu vejo nos últimos tempos, assim. Se confunde até um pouco com essa questão do RH ágil, né? Que é o RH que está muito voltado, né, para o ambiente, para as transformações, para as inovações. Mas eu entendo que a gente já fez aqui até trabalhos, né, exatamente nesse escopo, né? Trazer um grupo de RH e a demanda que a gente tinha que desenvolver era justamente nesse sentido, né? Um público de RH que tá muito, né, pro interno, não tá muito atual com relação ao mundo. Então é meio que assim, dá um banho de loja aí com tudo que vem acontecendo no RH nesses últimos anos, porque essa galera não tá tão atualizada. E incluindo BPs, tá? Porque o próprio BP, às vezes, por ficar tão imerso naquela área de negócio, ele esquece, inclusive, da própria empresa. Então, ele fica tão imerso naquela especificidade que ele está atendendo que ele, né, se distancia, às vezes, um pouco do negócio ou do segmento. Mas o que eu acho muito relevante aí é justamente esse olhar do todo. Porque quando a gente fala de áreas de apoio, a Ju estava falando aqui agora, por exemplo, o marketing, que é uma outra área que tem aí que está, muitas vezes, até em conjunto com a RH em alguns trabalhos, né? Como que a gente vê uma evolução gigantesca do marketing nos últimos anos, assim? O que era o marketing há 20 anos atrás e o que ele é hoje, né? E eu sinto que o RH tá ainda nessa evolução. Acho que ainda não chegou, não falando, caraca, quanta coisa aconteceu. Ainda tá nessa evolução. Tem muita empresa que ainda tá lá atrás e tem, sim, algumas empresas que já estão aí passando e jogando a beça, enfim. Mas um exemplo disso, né, Lucas, é o employer branding, né? Tipo assim, é você falar, né, da empresa como uma marca empregadora, né, como uma boa empresa para se trabalhar, e trazer, isso caminha muito com o marketing, né, mas aí o mercado está focado em pessoas, né, então em quem quer trabalhar e de que forma a gente está impactando o mundo, né? Exatamente. A empresa está gerando esse impacto, né? E eu trouxe esse tema para justamente provocar a galera a se atualizar em outras áreas do conhecimento. Quando eu nem lembrava aqui que a Jo tinha formação em marketing, né? Que legal, porque é isso, sabe? Para ser generalista, não é só ser generalista dentro do RH. É como vocês falaram, é ser generalista em temas
do mundo corporativo ou até da vida, assim, porque contribui. É impressionante como que uma pessoa que passou por diferentes organizações, ambientes diferentes e segmentos, isso traz um olhar mais amplo do mercado. Mas se você não teve a oportunidade de passar por isso, vá buscar esse conhecimento, é possível. Com esse tipo de encontro que a gente está aqui, você marcar um bate-papo com um colega seu que você trabalhou alguma vez na vida em outra empresa, pô, já agrega a beça, e aí você pega um insight dali e leva para sua empresa, para conectar com o seu segmento, com o seu negócio e com os desafios que ela está vivendo. Então, ter esse olhar, tá nesse ambiente, assim, tá vivendo, né? Ir para um congresso, mesmo que seja digital, se conecta com as pessoas, sabe? Fala do que você está vivendo, pede ajuda, pede ideia, sabe? Não fica muito fechado, né? Eu ainda vejo o RH ainda muito com os ouvidos e olhos parece que estão fechados ali, muito voltados para uma coisa muito específica dentro do RH, né? Concordo com você, Lucas. Tem um impacto aí no que a Josi falou, né, que ela trouxe a questão da evolução e automatização dos processos, mas uma coisa que fica muito para mim é assim, a gente consegue automatizar os processos, né? Mas não as pessoas que executam os processos. Então, o nosso papel e o nosso foco de atuação sempre serão as pessoas, né, como RH. E é isso que a gente não pode perder, essa essência, né, de que assim, a gente pode automatizar o processo que for para gerar eficiência, para gerar assertividade, né, na entrega e o impacto de produtividade que, né, na cadeia final aí pode gerar para o negócio. Mas, de fato, a gente trabalha para gerir pessoas, né, para desenvolver pessoas e com base nisso construir uma empresa, né, que tenha pessoas, que tenha talentos, né, com competências inúmeras e diversas e somar isso, né, para gerar esse impacto final de produtividade que é o que as corporações esperam da gente, né? Sim, e até certeza, pensando nesse... Pode falar, Lucas. Posso falar? Não, pode falar. Não, complementando isso que a Juliana está falando, né, eu acho que essa nova era que vem aí com 5G, com o mundo digital em geral, vão exigir novas habilidades, novas competências, não só do RH, mas daquele líder, né, de negócio propriamente dito, né, e o quanto o RH é fundamental no desenvolvimento dessas pessoas, desse novo ambiente, né? Então, concordo muito com Juliana, porque a relação e a gestão de pessoas fica, né? Tem muita gente, ai meu Deus, vou perder meu emprego. Não, se você continuar um profissional que de fato só desempenha processos e, né, fica ali igual Tempos e Movimentos, Charlie Chaplin, realmente isso já foi, mas... se você é um profissional que é capaz de buscar esse conhecimento, né, de trazer novas soluções, de ajudar essa empresa a passar por esse processo de transição, né, de transformação, aí sim eu acho que é o que fica, né? Aí sim eu acho que é o que vai dar valor ao negócio, né? Sim, e trazendo para esse olhar de pequenas e médias empresas, que é um público que a gente lida a beça aqui na Conexão, a gente vê nos últimos anos uma crescente de valorização do profissional de RH nessas empresas, que até pouco tempo atrás não era uma realidade tão comum. Elas ainda estavam naquele modelo de DP, que a gente comentou aqui no início, né, lá dos anos 80, 70, mas que as empresas de pequeno e médio porte ainda estão muito nesse modelo hoje em dia. Só que a gente vê um movimento de muitas delas, né, buscando um RH estratégico, e a Conexão entra muito nesse cenário aí, apoiando essas empresas. Mas pensando enquanto uma organização que está aí, tradicional, que tem uma estrutura lá de RH tradicional também, talvez um profissional dentro de cada subsistema, ou tem até um gerente que cuida de mais de uma área. A pergunta que eu queria trazer para vocês é a seguinte: em que momento vocês acham que faz sentido uma empresa de pequeno e médio porte ter um BP? Né? Qual seria o estalo assim, que daria? Pô, agora no nosso negócio faz sentido ter um profissional que tem essa atuação. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu quero entender se faz sentido em todas as empresas ou se essa coisa da BPtização já está substituindo esse profissional no caso de pequenas e médias empresas. E falem o que vocês acham, porque eu realmente não tenho essa certeza ainda. Eu acho, Lucas, que para as empresas pequenas, quando você fala aí de BPtização, eu acho que tem a ver com um formato de atuação próximo ao negócio, né?
E eu acho que isso é fundamental. A gente já tocou nesse assunto aí, para que não tenha aquelas caixinhas que estão completamente desvinculadas do que é o objetivo final da empresa, né? Então, assim, eu acho que é um movimento que, independente do tamanho da empresa, você ter um profissional de RH que esteja caminhando muito lado a lado ali com o negócio e seus objetivos, isso funciona para qualquer tamanho de empresa, né? E aí a empresa vai ter que entender em quais sistemas e quais atuações são prioridade para ela estar atuando, né? Então, assim, para as pequenas empresas, a gente vê os profissionais de RH trabalhando de forma muito generalista, né? Então, você tem pouco orçamento, você, né, tem uma dificuldade de contratação, de manutenção de um profissional, talvez, né, muito especialista, enfim, algum assunto. Então, você vê uma pessoa mais generalista executando tarefas inúmeras, né, de RH dentro das pequenas e médias empresas, né? E eu acho que o mais importante não é o que o RH está executando, porque o que ele está executando tem que estar vinculado com essa prioridade do negócio. É essa proximidade, é essa conexão, né, com o que o negócio espera, com qual caminho. E aí eu acho que você tocou em algum momento isso também, ficou bem marcado para mim, é o quanto que todos os funcionários, e aí não só o RH, estão cientes, né, da estratégia e dos objetivos macro da empresa, né? Porque de que adianta a gente pensar em prioridades dentro de cada caixinha, dentro do marketing, dentro do RH ou dentro do financeiro, sem e na empresa de pequeno porte você pode estar tão próximo, né, Ju? É tão possível de estar mais próximo isso na empresa de pequeno e médio porte? Sim, sim. E de novo eu vou bater na tecla da cultura. Porque uma vez que a liderança entende essa necessidade das áreas de apoio estarem próximas do negócio, eles vão ser envolvidos em reuniões estratégicas de diretoria, né? Eu tenho um exemplo de uma empresa que a gente trabalha em que o RH está envolvido diretamente nos OKRs, né? Então a gente tem os OKRs do RH para os nossos objetivos para gerar impacto para o negócio. Então a empresa entende que a nossa função de RH gera impacto direto para o negócio, né? E eles têm essa visão, né, de comunicar, de deixar muito aberto para todo mundo os objetivos macro da empresa, aonde a gente quer chegar, né? E como a gente vai trilhar esse caminho junto, qual o papel de cada um, né, para chegar nesse objetivo final, né, nesse caminho. Então eu acho que vai um pouco por aí, né, o papel do BP. E aí, de qualquer área de negócio, porque a gente fala de BP e lembra muito de RH, né? Mas o BP é um business partner, é um parceiro de negócio. E ele pode ser um parceiro de negócio do marketing, do financeiro, de suprimentos, de qualquer área, né? O importante é entender que o nosso papel está vinculado a dar suporte ao negócio para que ele possa chegar de forma mais eficiente no objetivo final, né? Perfeito, eu concordo muito com a Juliana. Eu acho que quando eu falo pequena e médias empresas, a gente pode fazer trabalho juntos na conexão, atendendo esse grupo, né, de empresas, e é muito isso, a demanda é uma demanda bem generalista, onde a gente faz um diagnóstico daquela empresa em todas as suas vertentes de gestão de pessoas e propõe soluções para que sejam executadas e consiga trazer um resultado a curto prazo. Então, assim como a Juliana falou, dificilmente você tem no pequeno e média empresa um aporte financeiro para você ter uma estrutura de RH, não só de RH, né, de financeiro, de marketing, enfim. Ou esse empresário vai buscar essa consultoria externa, ou ele vai ter um profissional com não o papel consultor, né, com esse cargo, mas que tem uma visão generalista para apoiar ele nos processos daquela área, né? Sim, e pensando na atuação de vocês hoje, mesmo que Gil enquanto consultora, quais são os principais desafios que vocês enxergam na posição de vocês, assim, enquanto BP, enquanto consultora, que vocês têm hoje e que vocês acham, pô, isso aí a gente não tem ainda uma resposta formulada, é um desafio que eu estou vivendo agora? Bom, eu acho que ainda existe um ponto, né, da mesma forma que você falou, e acho que é muito o papel de RH, né, você fala, o RH precisa estar no caminho ainda dessa evolução por uma área estratégica, né, para que de fato seja reconhecida dessa forma. Eu acho que esse é um desafio. Eu acho que
muito partir da área de recursos humanos, criar uma cultura onde esse empresário vê valor nessa relação, né? Eu acho que a gente ainda está em construção dessa valorização do RH como parte importantíssimo para o desempenho, para um bom desempenho da empresa, né? A gente ainda vive em algumas situações, algumas empresas, a demanda para o RH ainda é uma demanda muito operacional, né? Acho que eu vejo também, Josi, uma questão de mudança de geração. A gente tem ainda no mercado uma geração de profissionais ainda muito acostumados e muito que tem ainda guardado esse estereótipo do RH burocrático, né? Então, e quando a gente tem profissionais mais novos a gente dentro da mesma empresa tem profissionais mais novos que já nascem profissionalmente com essa visão da estratégia, né, dos parceiros de negócio da estratégia, mas a gente ainda aguarda aí, principalmente nos cargos de liderança, pessoas de uma geração que ainda tem essa visão do RH, né? Então, por isso que eu falo que eu acho que parte muito da gente, assim. Eu tô trazendo uma questão cultural da empresa, mas eu acho que também acho que precisa quebrar isso, mas eu acho que o protagonista dessa história é o próprio RH, né? O quanto o RH se faz valorizado. E às vezes eu sinto isso, caramba, a gente tem tanto para contribuir, né? A gente tinha tanto para contribuir neste projeto, nessa atuação, nessa ação propriamente dita, e ainda não, né? A gente ainda não se fez ouvir. Então, acho que em geral, tá, Lucas? Eu acho que a gente ainda precisa, enquanto RH, se fazer estratégico a ponto de mudar uma cultura, né, onde de fato esse empresário, né, chegue o RH é peça fundamental no meu negócio, né. Eu acho que essa palavra RH estratégico ainda não, a gente ainda tem um caminhar para isso, né, e acho que a gente tem que ser protagonista nisso, a gente tem que realmente mostrar o valor, né, não dá mais para ficar sentado na cadeira só executando o meu processo, e se você quer falar sobre outro assunto, ligue para o outro ramal, né? Não funciona mais, né? Não dá mais. Eu super concordo com você, Josi. Eu acho que hoje ainda é um grande desafio para o RH se provar e provar esse valor de forma estratégica para as empresas. É um trabalho de formiguinha. Se você não está numa empresa que já tem essa cultura, você tem sim que está trazendo inovação, que está trazendo um impacto talvez maior do que outras áreas para demonstrar o valor, né? Então, aí como você falou, a gente tem que ser protagonista e correr atrás disso, se desenvolver, enfim, trazendo essas soluções pro negócio entender desse impacto, né? Quer ver uma coisa interessante, né? Eu já vivi esses dois lados, né? Uma empresa que já tinha bem consolidado e empresa que estava em construção, né? Essa empresa consolidada na atuação do BP, enfim, o BP tinha meta de negócio, né? Dificilmente eu vejo isso em RH. Você pergunta, qual é a sua meta? Turnover, aquelas metas padrões de recursos humanos, né? Quantidade de treinamento, avaliação de reação, que nem deve ser mais o indicador principal de treinamento, acabar com a avaliação de reação, né? Existe o impacto daquele treinamento na mudança do comportamento daquele colaborador, enfim. Mas eu já vivi realidades onde o BP, ele tinha metas, o RH como um todo, tinha meta de negócio. Né? Tinha meta de margem de contribuição, tinha meta de alavancagem de vendas. Eu acho que faz um sentido quando a gente fala do RH estratégico, entendeu? Para que serve o RH? Para que serve financeiro? Para que serve uma área de marketing? Serve para dar resultado para aquela empresa, né? Então, eu já vivi a outra realidade, onde existia ainda essas metas mais tradicionais de recursos humanos, né? Então, acho que é nesse sentido, sabe? Assim, o RH precisa, de fato, estar inserido a ponto de responder por um resultado, né? E fazer esse trabalho junto com as áreas de operação, enfim, as áreas do business propriamente dito, né? Então, fica uma reflexão, né? Da onde que o RH tem que
tem que se fazer mesmo parte do negócio, né? Não só ir lá suporte, tem que ser parte, né? Se ele não for parte, a gente não consegue mudar essa cultura. Eu já vivi também, Josi, situações numa empresa em que aí não é só a cultura da empresa, mas o profissional que está naquela cadeira, né? Então eu já passei por mudanças do profissional que estava na cadeira de uma diretoria que eu atendia, e em um momento a gente não tinha essa valorização, né? E num segundo momento a pessoa que entrou ali naquela cadeira me trazia como consultor de RH para todas as reuniões do negócio, reuniões de resultados, reuniões com os gerentes de operação. A cadeira do RH estava presente junto com a área de segurança, junto com outras áreas, financeiro, dentro das reuniões estratégicas do negócio, né? E como que é nesse momento que a gente tá se inserindo aí, né, junto do negócio, né? Então tem uma questão da cultura da empresa, mas tem uma questão também da cultura da pessoa, que muitas vezes se encaixa ou não, né, naquele perfil. Então eu já vivi dentro da mesma empresa situações completamente diferentes com essa passagem de bastão assim do ocupante, né? Mas é muito gratificante quando você percebe que o profissional do negócio, que o diretor da área de operações entende desse impacto direto e te envolve nisso, né? Isso já era uma motivação, um engajamento nosso, assim, até maior, né? Você tá ali mais satisfeito com aquilo, porque a gente também é profissional, é pessoa, então a gente também é movido por esse reforço, assim, né? Que motiva a gente no dia a dia, né? Então, como é gratificante pra gente como profissional do RH ser visto com esse papel estratégico, né? Eu já vivi um desafio de ter que... E aí eu acho que uma das competências principais desse consultor ou desse profissional de RH que quer atuar nesse RH futuro, enfim, né? É o atendimento, o como você de fato se relaciona com esses líderes, né? Eu já vivi também situações onde liderança não, né, escuta fechada para RH, e eu precisei quebrar ali essa barreira, né? E a percepção desse gestor sobre o RH era muito ruim, né? De um RH operacional que não fazia diferença. Para que eu vou te chamar para minha reunião se você não faz diferença nenhuma, né, nesse contexto? E o grande desafio que eu tinha ali nesse momento era quebrar isso e mostrar que sim, a gente tinha valor, né? E foi basicamente isso. Quando eu comecei a conversar com ele sobre negócio, né? Ele falou, opa, peraí, não é só um RH, né? Mas é alguém que de alguma forma consegue ler, entender as minhas necessidades e traduzir depois disso em ações de gestão de pessoas, né? Mas quando eu comecei a trazer, e aí eu fui mergulhar, era uma área de TI também, né? Que a gente sabe que vive grandes transformações, e eu fui mergulhar em estruturas e, né, me atualizar sobre o campo de TI na atualidade, e eu estava me vendo conversando com essa liderança sobre a área de TI, o que era esse profissional, o que o mercado estava buscando, e opa, né? Então, peraí, não é só uma conversa rasa, mas é uma conversa de valor, né? E aí foi onde a gente começou a quebrar algumas coisas, algumas barreiras, e se fazer mostrar. Por isso que eu falo que parte muito também do RH trazer essa valorização, né? Senão, de fato, a tendência da geração mais antiga é um RHDP, né? Mas não um RH que conversa comigo de igual para igual e consegue traduzir as minhas necessidades em projetos e em ações bacanas, né? Você falou a palavra relacionamento, para mim, me trouxe aqui a sensação de que, assim, quando a gente começa a falar do trabalho de RH estratégico, a gente teria horas, né? Poderia falar por horas aqui. E aí você trouxe um outro ponto que eu acho muito importante, que é a questão do relacionamento e a construção da confiança, né, nessa troca. BP, a palavra é confiança, né? Quer trabalhar como uma consultor, você tem que gerar confiança. Exatamente. E a gente tem esse papel aí de construir esse relacionamento, né? Quando a gente entra e não conhece a pessoa, isso já seria esperado para esse processo, essa construção, né? Mas aí, para essa mudança aí, né, do RH burocrático para o RH
do operacional para o RH estratégico tem muito a ver com isso, né? Uma vez que o negócio tenha confiança naquilo que você está fazendo, naquilo que você está produzindo, ele acaba te envolvendo muito mais, né? Então, vai daí essa construção. Por isso que eu falo do protagonismo, né? Porque se ele não vê valor, ele não vai comprar ideia, não vai gerar confiança, né? Então, parte muito da gente mesmo, profissional de RH, gerar essa confiança, gerar esse valor, para que essa cultura, de alguma forma, seja revertida, né? Eu fico muito triste quando eu escuto, né, pessoas que trabalham em empresas reclamando dos seus RHs, sabe? O RH me contratou, mas... enfim, alguma reclamação ali específica da atuação deste profissional na empresa sobre o seu RH. E eu fico muito triste, né? Porque eu falo, meu Deus, é simples, né? Era só ter lido uma legislação trabalhista, era só ter se esforçado um pouquinho mais para atender a necessidade desse colaborador, né? Mas a gente ainda tem essa visão de um RH DP, né? Departamentalizado, operacional, né? E a gente precisa sair. A operação é importante do RH, mas além, né? E além, falar de negócios para de alguma forma conseguir ser ouvido, né? Senão a gente não vai ser envolvido nesse papel do RH estratégico, não vai. Sim, e adorei essas duas palavras, confiança e protagonismo, muito legal. Acho que são dois nortes aí bem legais para as pessoas terem enquanto desenvolvimento, né? Estamos chegando ao fim do nosso papo, meninas. Passou rápido, né? É tão bom ficar aqui conversando. Mas eu queria que a gente fechasse aqui, vocês trazendo uma indicação, talvez, né? Acho que a gente já falou muitas coisas aqui, mas acho que é legal fechar assim de forma objetiva. Qual seria aí um tema, pode ser uma área de conhecimento, pode ser um tema técnico, pode ser uma coisa comportamental, um tema que um profissional que quer se tornar BP tem que procurar saber sobre, e também um profissional que já é BP há muitos anos também tem que procurar sobre. Então seriam dois temas, um para quem está iniciando a carreira e um para quem já está lá, né, muitos anos de experiência. Eu acho que pro novo, se ele quer se tornar um consultor, né, eu acho que ele, além de, claro, começar a conhecer um pouquinho as diversas áreas de RH, né? E eu acho que é tudo uma construção de carreira, sabe? Eu, pelo menos, construí a minha carreira assim. Eu fui para treinamento, entrei em RH em treinamento, fui para seleção, depois eu me especializei um pouco mais em cargos e salários, né? Para entender um pouquinho mais a demanda dessa atividade. Depois eu fui entender um pouquinho mais de legislação, processos operacionais de RH. Então, acho que além disso, esse novo profissional, ele precisa muito, e aí eu vou bater muito nessa questão do relacionamento, sabe? Eu acho que ele precisa se desenvolver muito em gestão de conflitos, em relacionamento com essas partes, sabe? E cada vez mais procurar ler mesmo sobre o segmento que ele está atuando. Então, se eu estou atuando em telecom, para eu atuar como consultor, eu preciso saber falar a mesma linguagem. Então, eu preciso entender, né, externamente esse mercado de telecom de alguma forma, né? Cada vez mais fazer leituras sobre isso e buscar esse conhecimento. Para um profissional que já trabalha na área de consultoria, né, ou de RH, eu vou falar do RH propriamente dito, eu acho que precisa entrar muito, o Lucas, essa era que a gente está vivendo, sabe, essa era digital, assim. Isso não me sai da cabeça, assim, eu acho que a gente precisa criar novas soluções, acompanhar esse movimento, senão a gente vai estar fora, sabe, daqui a meia hora. Então, eu acho que a gente precisa, é um tema que a gente precisa cada vez mais estar inserido, assim, né? Existe ainda muito essa coisa do RH psicólogo, né? RH, só gestão de pessoas. A gente precisa acompanhar esses movimentos também, né? O RH hoje não é mais só de psicólogos, existe uma infinidade de formações trabalhando no RH. Já trabalhei com gente no RH que era formado em Direito, eu sou administradora, já teve pedagogo, né? Tem uma série de multiformações hoje em RH. E eu acho que o quanto é importante, a gente já falou isso
né, essa nossa conversa toda, o RH se atualizar nesse sentido. Então, acho que essa era digital, essa era do 5G, a gente vai precisar cada vez mais criar soluções para ajudar as empresas nesse sentido, né? Essa questão do home office, como é que isso tudo se configura nessa nova era que a gente está vivendo. Então, acho que para esse novo profissional, além de estar se atualizando em outros temas, mas eu acho importante estar se atualizando dentro desse contexto de uma revolução digital. Legal, bem legal. Eu vejo muito, para ambos, eu acho, a questão do desenvolvimento, né, e do conhecimento, porque a gente não tem como passar segurança e confiança para um cliente, seja ele interno ou externo, se você não está seguro do conteúdo, daquilo que você está passando, né? Então eu falo sempre isso quando eu estou numa turma de treinamento, que o meu papel ali como instrutora, né, como repassando o conteúdo, eu tenho que saber do que eu estou falando, né? Até porque vão vir perguntas, vão vir questões. Então, assim, eu acho que em ambos os casos é muito necessário a gente, até para a gente construir essas soluções, tá muito ciente daquilo que a gente tá trazendo, né? Assim, então, conhecimento, desenvolvimento é fundamental tanto para quem está iniciando, né? Assim, iniciar na carreira de BP é muito difícil quando você é um profissional ainda mais cru em termos de conhecimento de RH, né? Então, por isso eu sugiro, né, esse quebrar a cara ainda dentro de outras áreas para que se possa construir. Eu acho que o consultor é um perfil já construído aí dentro de conhecimento de RH, né? E aí, como a Josi falou, eu acho que um conhecimento e um desenvolvimento que é importante para quem já está na carreira é isso. É acompanhar a evolução aí dos processos, enfim, sem deixar de lado o cuidado, né, com o ser humano, com os funcionários, mas demonstrando aí, né, pro seu cliente aí que você está acompanhando, trazendo inovação, trazendo soluções que efetivamente vão gerar impacto aí. Perfeito, muito legal. E se eu pudesse deixar uma contribuição aqui também, eu acho que a palavra seria para mim dados. Aprendam sobre dados, analisar dados, encontrar dados, interpretar dados, porque eu acho que para os dois casos, né, quem está entrando nessa área ou para quem já está há muito tempo, essas pessoas podem, inclusive, trabalhar em conjunto, né? Talvez quem está entrando ajudar o quem está há muito tempo. Vamos lá, vamos olhar o que você tem aí de informações para a gente pensar em cima disso. Porque a Jo falou disso há um tempo atrás, né? Como que hoje a própria forma da gente metrificar e avaliar o nosso trabalho, o impacto dele está mudando. As avaliações de reação, tem surgido o próprio conceito do NPS, que está muito em prática, mas ainda hoje o RH tem essa dificuldade, né, de conseguir quantificar e metrificar o impacto do seu trabalho. Então, acho que um grande desafio para esse profissional é ele se debruçar sobre isso, sobre dados, olhar tudo que foi entregue, o que foi feito, o que não funcionou, como funcionou, buscar em outras áreas, porque quase todos os indicadores novos que estão aparecendo agora para o RH são de outras áreas, muitos do marketing, inclusive. Então, é isso, assim, é olhar para dados, porque eu acho que um dos grandes desafios dessa era digital que a gente está vivendo é a gente saber colher os dados certos e interpretar os dados para poder tomar a decisão. Então, fica aí a minha contribuição sobre dados. Não dá para ser o achismo, né, Lucas? Não dá mais. Eu acho que vocês precisam deste treinamento, ou, enfim, deste perfil. A gente precisa, de alguma forma, saber interpretar e analisar as informações, né? Senão a gente toma a decisão errada. É uma quebra de paradigma nosso também como profissional de RH, né? Sair da subjetividade, desse campo da subjetividade, né? E tornar os dados mais objetivos e práticos aí. E, em geral, o negócio vai cobrar isso em dados, né? Vai cobrar em resultados, né? Que é o que importa financeiramente. Não, eu acho que já está cobrando exatamente por essa questão, por esse, né, não só nesse, assim, quando a gente fala financeiramente, né, não tem mais como fazer um investimento, um aporte de dinheiro sem, de fato, pensar que aquilo ali vai trazer algum benefício, algum resultado, né? Então, já está sendo cobrado, já é cobrado do RH, que, pelo menos eu vivo isso, né, que a gente tem essa capacidade, essa competência muito bem desenvolvidas, né? Sim, tá aí um desafio, que eu acho que é justamente esse, você conseguir talvez lidar com coisas complexas, com temas complexos, que é o nosso caso, né, que em alguns momentos sim vão ser intangíveis, mas ao mesmo tempo eu preciso
encontrar um jeito de metrificar isso ou de medir esse impacto, né? Essa divergência, eu acho que é o grande desafio que a gente vai viver agora. E está vivendo, mas acho que vai continuar vivendo até surgir alguma coisa que eu sei que vai surgir, que vai poder ajudar a gente nesse caminho. Eu não apresento mais um projeto de RH, né, seja ele qual for, sem ouvir a pergunta, né? Qual o resultado que isso vai trazer para a empresa, né? Então, sim. Eu já coloco lá qual é o impacto, porque eu sei que isso vem à tona, né? Então, é isso mesmo, a gente tem que saber, acho que é uma competência também, além do relacionamento, além das atualizações, é uma competência também do profissional de hoje, né? Não é nem do futuro, é de hoje. E aí, quando você falou um pouquinho da sua história, Josi, isso traz também dessa multidisciplinaridade, né? Assim, um profissional de RH hoje, né? Você vai ter... Eu sou psicóloga de formação lá do século passado, vamos dizer assim. Eu iniciei minha carreira, né, minha formação, né, em 97, então era uma outra história. E fui psicóloga apenas, né, e gestora de pessoas por muitos anos. E eu agora... E sempre tive essa barreira com a área de exatas, né, com os números, com os relatórios. E fui me aprimorar nisso, fui fazer administração por isso, pela necessidade de que o nosso papel de especialista numa coisa precisa dessa multidisciplinaridade. E assim, eu fiz ao contrário, né? Eu vim de uma área de exatas, apesar de administração ser considerada humanas, mas tem uma coisa de exata ali, acho que fica meio do caminho. E eu, dentro da minha carreira, que eu quis ir para RH, eu fiz essa transição porque eu queria, não foi uma... me jogaram lá no RH, não, eu busquei isso. E aí eu fui me especializar em gestão de pessoas, porque virei um pouquinho psicólogo no contexto, né? Fui fazer coaching, fui fazer uma série de outras coisas para entrar nesse viés, né? Então, eu lembro, assim, você falou, né? Uma construção para você ser um business partner, para você ser um consultor e um profissional generalista. Você precisa ter vivenciado ou buscado o mínimo de conhecimento de uma forma mais ampla, né? Sim. Meninas, muito obrigado. Nossa, tô aqui com a cabeça fervilhando também, muitos aprendizados. É muito bom ouvir a trajetória de duas pessoas que tiveram caminhos tão distintos, mas ao mesmo tempo que agregaram tanto para o que vocês são hoje, sabe? Eu acho que ter esse exemplo prático mostra como que acabou aquela ideia mesmo de carreira, né, que você segue sempre na mesma área, estruturada e tal, e que hoje o mundo, né, permite tantas possibilidades infinitas. Se a gente for falar de carreira aqui, a gente vai ficar mais um tempo aí falando, né? Essa questão da carreira tradicional e a carreira moderna, né? Então é isso mesmo, você pode ser o que você quiser, né? Você tem que só buscar o desenvolvimento dessas suas habilidades e competências. Vamos fazer um podcast de carreira. Vamos embora, Jô. A gente tá aqui se despedindo dessa temporada, né? Hoje é o penúltimo episódio, então o último episódio, pessoal, vem semana que vem. Como sempre, gosto de falar aqui. Toda quarta-feira ao meio-dia estamos ao vivo no YouTube, então a gente vai estar lá nos comentários, mas também no Spotify, com o episódio lá gravado. Então, espero vocês na semana que vem, meio-dia aqui no YouTube. E queria agradecer muito, Juliana e Josi. Muito obrigado por terem aceitado o convite. Foi um prazer conversar com vocês. Nada, o prazer foi nosso. Prazer sempre é nosso, assim, que né, sempre que tiver a oportunidade da gente estar conversando, discutindo, eu acho que como a Juliana falou, né, eu acho que traz conhecimento, traz aprendizagem, sem custo nenhum, e acho que vale super a pena. Então, sempre estou à disposição para o que vocês precisarem, tá? Essa troca traz aprendizagem pra gente também, né? A gente fala aqui como uma pessoa que já tem 12 anos, 15 anos de carreira. Gente, mas a gente está aprendendo o tempo todo, e essa troca aqui é muito rica pra gente, é muito gratificante. Obrigada, Lucas, pelo convite. Muito obrigado, gente. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Tchau.